E vamos falar do jogo deste domingo, Santos e Coritiba, na Neoquímica Arena. Jogo que acontece às 11 horas da manhã, com transmissão do Premier. Jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo da afirmação. Esse pode ser o jogo da afirmação. Porque uma vitória contra o Bragantino, uma vitória contra o Coritiba, lá do Couto Pereira, e uma vitória na Neoquímica Arena, são 3 vitórias seguidinhas. Eu acredito que aí vai encher os torcedores do Santos de confiança no elenco, e o elenco vai se encher de confiança neles mesmos, que eles podem. É claro que eu sempre venho falando aqui que eu acredito, eu não vejo que esse elenco do Santos é tão fraco assim como eu vejo muitos falando. Eu não acredito, eu acredito que esse time falta confiança, falta aquela autoestima para jogar futebol, porque isso aí você precisa em tudo que você faz na sua vida. Você precisa ter confiança. E de repente é o que está chegando nesse elenco do Santos. É claro que a gente vai torcer muito para que essa vitória venha e que o Santos faça um bom jogo também, para poder já deixar o pessoal mais tranquilo, mais sossegado. Agora, tem muitos falando que pode ser o último jogo do Neymar, porque se o Neymar for convocado para a seleção na segunda-feira, que na minha opinião vai, eu nunca neguei aqui que ele vai ser convocado, a seleção brasileira sem o Neymar não vai ser aquele charme na Copa do Mundo. Isso daí o italiano pode pôr na cabeça dele. A seleção brasileira sem o Neymar vai ser aquele arroz um pouquinho, ou aquele churrasco um pouquinho com falta de sal. Essa é a realidade. Então, para levar um tempero bem temperadinho, leva o Neymar para poder ajudar esse Brasil. Quem sabe os torcedores brasileiros, até mesmo aqueles vazas Neymar, torcer para a seleção brasileira ser campeão do mundo. É legal ver o Brasil ser campeão do mundo. É legal. E principalmente ainda se tiver um jogador com o nome do Santos lá dentro, que será muito legal, muito interessante. Ah, meu Deus do céu. Saiu a relação dos saiu a relação dos relacionados para o jogo de amanhã, mas a verdade é uma só. O Santos vem se recuperando na temporada e isso pode deixar sim os torcedores confiantes, até mesmo lá na Copa Sul-Americana, onde o Santos depende de 2 vitórias para poder se classificar, e aí a gente vai começando a acreditar que ela possa vir sim depois de repente, uma vitória neste domingo contra o Coritiba, aí já fica aquele clima diferente para enfrentar o São Lourenço e o Cuenca aqui na Vila Belmiro. Ó, o Santos, que é o 15º colocado, com, com 18 pontos ganhos, e o Coritiba, que é o 9º colocado, com 20 pontos ganhos. Isso significa que se o Santos vencer, ele já joga o Coritiba para trás dele. Se o Santos vencer, ele tem possibilidade até de chegar num 7º lugar. Mas eu acho complicado, porque aí você depende muito de resultados daqui, resultados dali. O importante, no momento, é a vitória do Santos, é o Santos vencer. O Santos vencendo, ele já fica mais aliviado na tabela do campeonato brasileiro. O Curitiba que vem, Curitiba que vem de 5 jogos sem vitórias, vem com 3 derrotas, que inclusive foi a última agora para o Santos, e 2 empates, enquanto que o Santos vem de 7 jogos invicto. Olha que coisa! Esses dias nós estávamos aí falando que o Santos não ganhava, só empatava, agora a gente já fala que o Santos está a 7 jogos invicto, com 5 empates e 2 vitórias. É bem legal, é bem interessante mesmo o futebol. O Santos e Curitiba, que já se enfrentaram 55 jogos com 32 vitórias do Santos, 10 empates e 13 vitórias do Curitiba. Os últimos resultados de Santos e Curitiba, o último aconteceu agora no meio de semana, 13/5, o Santos vencendo 2-0 lá no Couto Pereira, pela Copa do Brasil. Tivemos também, no dia 22/4, outro empate, um empate aqui na Vila, que foi contra o Curitiba, que foi pela Copa do Brasil, o 0-0. Depois, no dia 11
do 11 de 2024, o Santos venceu lá em Curitiba 2-0. No dia 22 do 4 de 2024, empatou na Vila 0 a... Não, no dia 22 do 7 de 24, o Santos ganhou de 4-0 na Vila Belmiro. E no dia 26 do 10 de 2023, 2-1 para o Santos na Vila Belmiro. Se eu não me engano, é aquela falta de bunda no Zanocelo. Eu acho que foi aquele jogo lá que o árbitro deu pênalti quando... Deu pênalti ou foi falta, nem lembro. Que o Zanocelo nem relou no atacante. O atacante caiu e deram pênalti. Pênalti ou foi falta? Já nem lembro mais. E aí, no dia 10 de 6 de 2023 também, 0-0 lá no Couto Pereira. Os desfalques do Santos, ó. Vinícius Lira, o Tassiano, o Gabriel Menino, o João Schmidt e o Zé Rafael. O Zé Rafael deve ser a opção técnica do Cuca. É aquilo que eu falei hoje num shorts que eu fiz, aquele um de 3 minutos, porque, afinal de contas, contratar é muito fácil. Mas você tem que saber o que você vai contratar para o seu time, se realmente vai ajudar. Porque o Santos trouxe um pacotão do Palmeiras, e cadê os jogadores que vieram do Palmeiras? Não tem ninguém no time de cima, ninguém. Quando entra o Rony ali para trombar, jogar, o Gabriel Menino que entrou no último jogo agora, mas infelizmente já acabou se machucando e está fora do jogo. E o Coritiba que não tem o Lucas Ronier, que é um bom jogador, esse rapaz daí é bom jogador, ele, hein? É um jogador interessante, que está suspenso. O Tinga, que é dúvida para o jogo de amanhã, e o JP Sherman, que não pode jogar no Santos, não pode jogar contra o Santos porque tem contrato com o Santos. É interessante isso daí, né? O Santos contratou 2 laterais e está precisando. E agora começa a força que vai contratar mais 2 laterais. É um negócio absurdo que eu não consigo entender muitas vezes ali no Santos. Não dá para você entender. Você contratou 2 e já está precisando de mais 2. Meu pai do céu. Ó, na temporada são 8 vitórias do Santos, 13 empates, 9 derrotas e 39 gols marcados e 35 gols sofridos. O artilheiro é o Gabigol. Já o Coritiba, 30 jogos também, 9 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 32 gols a favor, 32 contra. E o Pedro Rocha é o seu artilheiro com 7 gols marcados. Jogador interessante também. Ele que perdeu um gol na Vila Belmiro, passou por cima da bola. Você vê como é que é. Por isso que eu falo, Copa do Brasil você tem que saber jogar, você tem que saber fazer o resultado. Show você deixa para o Campeonato Brasileiro. Se tiver que fazer show, você dá show no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, você tem que ir atrás do resultado. Qual que é o resultado? É você sempre ter vantagem em cima do seu adversário. Não adianta, porque eu estou vendo muito falar que o jogo de quarta-feira, que o Santos, no segundo tempo, caiu o Santos, o Neymar. Olha, para mim, foi porque dos 2-0, ali dos 19 aos 26 minutos. Para mim, foi aquilo lá. Porque se não tivesse saído aquilo lá, é claro que eu não sei se o Santos tinha ganhado, mas o jogo seria diferente, porque o Santos estaria procurando, o Coritiba procurando. Só que a partir do momento que o Santos fez o resultado para o lado dele, como diria lá o pessoal, jogou o regulamento debaixo do braço, e agora vamos segurar, vamos ver o que dá. Então, para mim, eu culpo isso daí. Eu culpo isso daí. E o Coritiba jogou bola para um lado, jogou para o outro, e tentou fazer pressão em cima do Santos, mas nada de diferente, nada de ruim para o Santos. Foi um jogo tranquilo para o Santos, vamos dizer assim. Que coisa. Deixa eu falar aqui os relacionados, que eu estou esquecendo aqui. Procura-se os relacionados do jogo. Meu Deus do céu, aonde está? E eu perdi os relacionados do jogo. Aonde está os relacionados do jogo? Aqui. Quase que eu não acho aqui no meu caderninho aqui. Gosto de marcar tudo. Moda caipira ainda. Moda lá de trás ainda. É do tempo da enxada ainda. Como é que é? A caneta e a enxada. Tem uma música que chama Caneta e Enxada. A caneta chegou e quis dar uma de limpinha com a enxada já
passou um sabãozinho na caneta, é coisa do sertanejo. Ó, os relacionados por jogo de hoje. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, o Lucas Veríssimo, o Adonis Frias, o Diógenes, o Robinho Júnior e o Gabigol, o Rony, o Mike, o Luan Pérez, o Lautaro Dias, o Moisés e o João Ananias, o Miguelito, o Gustavo Henrique, o Rodrigo Falcão, o Samuel Pierre, o Escobar, o Ilharão, o Cristi Oliva, o Roleiser, o Gabriel Bom Tempo, o Barreal e o Neymar. Esses são os relacionados para o jogo deste domingo. Eu acredito muito nessa vitória do Santos. Vamos ver. Estou acreditando muito nessa vitória do Santos. Estou perdido aqui no meu caderninho aqui, meu. Que coisa. Que coisa. Ó, provável Santos. Eu acredito. Tem aquela frase que dizem: time que se ganha não se mexe. Eu acredito que vai ser o mesmo time depois da saída do João Schmidt, claro que entrou o Ilharão. Eu acredito que o Gustavo Henrique vai ficar no banco, por ele estar voltando de contusão, e o Ilharão fez até um jogo interessante. Eu acredito que vai ser mais ou menos que lá, a não ser que o Cuca queira dar aquela segurada em alguém para o jogo do meio de semana. Vamos ver. Mas o Campeonato Brasileiro é muito importante para o Santos também, é muito importante. Ó, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frias e Escobar. O Adonis Frias que, olha, vem comprovando aquilo que eu vinha sempre falando, viu? Que para mim, naqueles zagueiros que o Santos tinha, ele era o melhor zagueiro do Santos. Eu via que esse rapaz é interessante. Não é craque nem nada, mas é um jogador interessante ali na defesa do Santos. O Ilharão, Cristi Oliva, Roleiser, Gabriel Bom Tempo, o Barreal e o Neymar. O treinador, o Cuca. Acredito que deve ser esse Santos. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frias e Escobar. O Ilharão, Cristi Oliva, Roleiser e Gabriel Bom Tempo. Barreal e Neymar. Treinador, o Cuca. Ó, um provável Coritiba. Pedro Rangel, Lucas Taverna, Thiago Kozer, Jacir e Bruno Melo. Vini Paulista, Sebas Gomes e Josué. Pedro Rocha, Breno Lopes e Lavega. O treinador, o Fernando Seabra. O Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas, vai apitar o jogo. Eu não gosto de ficar falando em arbitragem antes, se é bom, se é ruim, porque não adianta. A gente tem que esperar para ver o que acontece durante o jogo. Essa é a realidade. Porque uns fazem aquela caca, outros já vai bem. Então a gente tem que esperar conforme o andamento do jogo, para depois, no final do jogo, a gente falar se foi o que não foi, porque não adianta falar antes. Não adianta falar antes. O Nailton Júnior de Souza de Oliveira, do Ceará, no assistente 1, o Luiz Carlos de França Costa, lá do Rio Grande do Norte, o 2, e o Wagner Huey de Santa Catarina, que é no VAR. Esse aí é muito importante, esse daí, porque se tiver alguma caca do árbitro dentro de campo, ele tem que corrigir. Ele não pode apitar, ele tem que corrigir, chamar o árbitro para ir lá no monitor, ver se acertou ou se está errado. Esse é o meu modo de pensar e ver o futebol. E vamos esperar, quem sabe, uma grande vitória amanhã, que será muito interessante. E eu vou ter que terminar o vídeo agora, porque enquanto eu estou fazendo o vídeo agora, porque a minha esposa está ainda trabalhando, eu coloquei aquela pancetinha de porco, não é do Palmeiras, tá? Pancetinha de porco verdadeiro, na air fry, a bichinha está lá já derretendo a gordura. E na panela de pressão está aquela mandioquinha no jeito, que é para depois a gente saborear. Olha que delícia, que maravilha! Isso aí podia ser amanhã, depois do jogo, mas a fome é antes, vamos comer ela antes. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.